Boa noite, vamos começar a nossa palestra sobre OBV, On Balance Volume. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Hoje é 13 de março de 2012. OBV é um indicador do tipo rastreador. Ele, sendo rastreador, ele opera melhor, atua melhor em mercados com tendência. E ele visa, apesar de ser um rastreador, ele visa se antecipar ao comportamento de preços. Então, seguindo a premissa de que o volume precede o preço. Então, o OBV, On Balance Volume, é um indicador que, traduzindo para o português, a gente diria que chama-se tipo saldo financeiro, saldo de volume. Quem fez esse OBV foi Joseph Granville. Então não é o único indicador que ele montou, ele já montou vários outros indicadores. E esse OBV ele é bastante interessante porque, de uma forma bem simples, ele mede a força de uma tendência. E como é que ele mede essa força da tendência? Ele mede através do saldo acumulado de volume. Levando-se em consideração que o volume, o aumento de volume, digamos assim, precede o movimento do preço, ou a sua diminuição, também precede um movimento, pouco volume, mas normalmente a gente visa aumento de volume, precede um movimento de alta, porque nós sabemos que o volume é confirmador de uma tendência. Então, um OBV positivo, ou seja, quando ele sobe, é muito simples. Quando ele sobe, esse OBV ele mostra, que o preço de fechamento atual é maior do que o preço de fechamento, o volume, anterior. Então, o OBV ele sobe a partir do momento que há um aumento no volume. Então, meço o volume de hoje, eu somo o volume de hoje com o volume anterior. Então, eu pego o volume atual de hoje, mais o OBV do dia anterior, sendo maior o de hoje, eu tenho um movimento de alta. E o OBV é considerado negativo inversamente. Quando o preço, os preços, o volume de fechamento, preço de fechamento hoje é menor do que o preço do fechamento anterior. Então, o volume. Então, você pega aqui, o volume atual é que nem o volume anterior mais o volume de hoje. OBV para cima. OBV para baixo é o volume anterior, com o volume menor de hoje. Aí o volume, o OBV cai. Um negócio interessante, quando o OBV hoje e o anterior e hoje é igual, a gente tem um OBV de lado, que raramente acontece isso. Então, o que faz com que o OBV seja uma ferramenta útil? Na verdade, o OBV mostra a força ou a fraqueza de uma tendência de alta. Então, ele mostra esse movimento. Se existe um movimento de alta, o OBV vai estar numa ascendente. Mas o ponto interessante, o volume sobe, o mercado sobe, o volume sobe, o mercado cai, o volume cai, sobe, sobe, cai, cai. Até aí não tem nada demais. O que faz o diferencial, o que mostra uma diferença são justamente as divergências. Então, você tem um OBV coerente com o preço, a gente não vê nada demais. O mercado subiu, o OBV sobe. O mercado cai, o OBV cai. O mercado sobe, sobe. E aqui eu tentei buscar algumas divergências. Eu já separei aqui. Agora vamos ver se eu acho essa divergência. Eu já tinha deixado aqui. Tá aqui. Então, olha só. Eu tenho um movimento de alta. O OBV subiu. Aí ele realizou um pouquinho, aqui realizou também. Aí ele fez um topo acima do topo anterior, ou seja, divergência de topos,
divergência de topos como fosse um movimento direcional, enfim, como se fosse um, desculpa, um estocástico, como se fosse, né, um IFR. Ele faz um topo anterior e o indicador faz um topo abaixo do topo anterior. Isso sinaliza que o mercado virá para baixo. Essa divergência, esse aqui é um tipo de divergência de topos, mostrando uma reversão. A gente pode ver uma divergência de fundos fazendo a mesma coisa. Olha aqui, aqui tem outro também. Eu tenho esse movimento aqui maior em relação a esse topo. Olha aqui, um topo, ele chegou num determinado nível. Eu tenho um topo acima do topo anterior e aqui eu tenho um topo abaixo do topo anterior. O mercado cai. Então, para o dia a dia, sobe, o volume sobe, ele cai, outro cai, sobe, não faz muita diferença. O grande diferencial do OBV são essas divergências. Eu venho procurando uma outra divergência que é bem interessante, que mostra, por exemplo, um OBV mais alto. E aqui realmente eu não achei. Acabei de achar. Olha só, eu tenho um topo aqui, tá certo? Eu tenho aqui, olha só, a divergência contrária. Ou seja, o OBV aqui ele já fez um topo acima do topo anterior. O OBV fez um topo acima do topo anterior. Só que o gráfico não. Ou seja, o mercado fez um topo e aqui o OBV fez um topo. O gráfico fez um topo abaixo do topo anterior, ou seja, o OBV se antecipa ao movimento gráfico. Então ele já fez um topo acima do anterior. Se eu puder traçar aqui uma linha, olha só. E eu vou traçar aqui embaixo, ver se ele me permite. Olha aqui. Estão vendo a diferença aqui? Isso aqui sinaliza uma reversão altista. Fez um topo, fez um outro topo e aí ele explodiu para cima. Nesse caso aqui ele ainda deu uma barrigada para depois voltar a subir. Mas normalmente essa barrigada ela não acontece com dando tanta ênfase. Ele dá uma pequena realizada e volta a subir com força. Aqui teve uma realizada até maior, que fez um fundo abaixo do fundo anterior. Mas essa divergência mostra que o papel vai dar uma revertida para cima. E aqui ele explodiu para cima. Então, na verdade, esses são os dois tipos de divergência que eu queria mostrar para vocês. OBV, então, o ponto fundamental, o OBV não tem muito mais o que dizer. Ele é um indicador até muito simples, né? Então ele trabalha muito com divergências, e aí é que faz a diferença. Vamos ver a Gafisa. Gafisa. Exatamente aqui. É isso mesmo, Pereira. Então você vê aqui, Gafisa tem exatamente essa divergência aqui, tá vendo? Ele fez, vou traçar aqui as linhas. Essa divergência aqui, uma divergência, tem divergência de topo, divergência de fundo, que são aquelas divergências normais que a gente está acostumado a ver com o estocástico lento, né? Que a gente fala toda hora delas. Mas olha só, aqui tem uma divergência também de fundos, olha só. Fez um fundo aqui. Aqui.
Puxar um pouquinho mais para cima. Aqui a gente tem praticamente 2 em 1. Excelente, Pereira. Obrigado. Acho que você não tinha visto essa divergência aqui, né, de fundos. Você viu só essa de topo aqui, né? Ou você tinha enxergado as duas? Então, olha só, no primeiro momento aqui tem uma divergência de fundos sinalizando uma reversão altista. Ou seja, essa divergência de fundos é conhecida como uma divergência de alta. Tinha visto sim, beleza, parabéns. Então essa divergência de fundos sinaliza, mostra que vai reverter para cima. Então essa divergência chama-se divergência de alta. É quando você tem uma divergência de fundos mostrando uma reversão altista. Então ele primeiro mostrou essa divergência de fundos e depois na sequência mostrou essa outra divergência aqui que mostra, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né, que mostra que o papel tende a subir mais. Ele pode até realizar um pouco, é até esperado que ele realize um pouco para depois voltar a subir. Então aqui, excelente, temos dois tipos de divergências. Essa é aquela comum, né, divergência de fundos sinalizando reversão. Aqui atrás, não, peraí que eu não vou tirar daqui, que o outro era BOVA 11, né? Eu vou abrir BOVA 11 aqui. Bom, vamos agora, tem que achar porque eu botei isso no outro gráfico, eu não estou vendo ele aqui. Deixa eu ver se aparece. Ah, tá aqui, beleza. E a gente tem essa divergência aqui. Assim. E aqui assim. Então é nesse momento que aqui o que o BV é mais interessante para a gente. Então divergência de topo sinaliza queda no papel, o papel veio para baixo. Aqui outra divergência de topos. Na verdade não é com essa, é aqui assim. E aqui para baixo. Não sei o que aconteceu aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Epa! E não é isso que eu queria fazer. Já era, fiz uma bobagem aqui. Para tirar isso agora vai ser complicado. Bom, funcionou. Vou aumentar mais aqui. Então tá aqui. Divergência de topos. Sinaliza uma divergência, na verdade é divergência de baixa. E o BV está aqui nos mostrando isso. E no outro caso aqui, nós temos divergência de fundo, sinalizando uma divergência de alta, ou seja, uma reversão altista. E nesse caso aqui, temos uma divergência mostrando que o papel vai subir mais. Tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito simples, muito objetivo, bem direto ao ponto. Obrigado a todos e até a próxima.